Aleluia, aleluia. Que o Senhor nessa noite nos encha com o Espírito dEle, nos encha com a graça, com o favor imerecido dEle, para que a gente possa renovar as nossas forças no Senhor, porque o poder dEle aperfeiçoa as nossas fraquezas, amém? Glória a Deus. Queridos, boa noite, em primeiro lugar para toda a igreja, seja aqui presente, seja aqui na live, a paz seja com todos, amém? Você que não me conhece, sou o pastor Cássio Ferreira, junto com a pastora Gabriela, filha dos nossos bispos. Nós somos pastores em Parauapebas, no Reino Cidade Jardim 1, e é um prazer mais uma vez poder servir aqui na sede. Sempre para mim vai ser uma honra. E o meu desejo, queridos, é que Deus possa nos dar uma rema essa noite, que Deus possa de fato mudar a nossa mente, como Paulo nos ensina, porque aí sim nós vamos viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, amém, gente? Glória a Deus. Queridos, ainda confesso que não me acostumei com esse cenário novo de pandemia, né? Como eu falei domingo passado lá na igreja, olhar para a igreja e ver todo mundo de máscara é algo realmente novo. A minha está aqui, só tirei para subir ao altar, mas nós cremos que o Senhor é bom o tempo todo, amém? E que tudo tem um propósito, e que no final nós já vencemos. Por quê, pastor? Porque no livro de Apocalipse diz que no final vencerá o Cordeiro e aqueles que estão com o Cordeiro. Quantos estão com o Cordeiro, diga amém. Aleluia. Queridos, eu quero trazer algo ao seu coração essa noite, uma palavra a qual Deus ministrou muito forte ao meu coração umas 2 semanas atrás. Ministrei essa palavra domingo retrasado lá na igreja, e eu quero compartilhar com vocês ela, mas antes eu queria fazer uma oração. Curva a sua cabeça em nome de Jesus, coloca o seu dia, a sua vida na mão de Deus, abra seu coração para Deus. Se você precisa se arrepender de alguma coisa, se arrependa nessa hora. A Bíblia nos ensina, no primeiro livro de João, que quando nós confessamos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar de toda a injustiça. Então faça isso. Depois eu queria que você conectasse a sua fé no lugar certo. Por que você está aqui hoje? Eu tenho aprendido, querido, que o nosso Deus, Ele nos responde na nossa sinceridade. Então abra seu coração para Deus. Pai, obrigado, Jesus, pelo fôlego da vida em primeiro lugar. Obrigado por cada um que está aqui no templo, cada um, Pai, que está online conosco. Nós te agradecemos, Jesus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, tem nos sustentado. Meu Deus, que nessa noite diminua o homem, o Cássio, o pastor, e cresça teu Espírito Santo. Eu aplico sobre os olhos de todos que estão assistindo o sangue que brotou do seu rosto, Jesus, quando os soldados lhe arrancaram a barba. E agora o véu do engano cai por terra, e o Evangelho entra com poder na vida de todos. Em nome de Jesus e pelo poder do Espírito Santo, é o meu desejo e a minha oração, Pai, que assim seja, para a glória do teu nome. Se você crê, diga amém. Glória a Deus. Queridos, quero falar sobre a vida de um herdeiro. Se você costuma anotar a palavra, eu indico que você anote, principalmente você que está aí na sua casa, que está mais confortável, coloca uma mesinha aí, anota a palavra. Você que está aqui no templo, se puder também, no bloco do seu celular. Mas o tema da mensagem hoje é a vida de um herdeiro. Abra sua Bíblia comigo no livro de Gálatas. Livro de Gálatas, capítulo 4. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 7. Livro de Gálatas, capítulo 4, do 1 ao 7. Acompanha comigo na sua Bíblia ou aqui no telão. A Bíblia diz assim, a minha versão está na NVI. Digo, porém, que enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. No entanto, ele está sujeito a guardiões e administradores, até o tempo determinado por seu pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei,
a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebessem a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho aos seus corações, o qual clama, Abba, Pai. 7. Assim, você não é mais escravo, mas filho, e por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Quantos creem, diga amém. Olha que coisa interessante, queridos, que mensagem, que revelação extraordinária, que o Espírito trouxe a Paulo, e Paulo entregou ali para os Gálatas. Eu quero falar um pouco sobre esse texto com vocês hoje, porque, queridos, se eu perguntar para você, que está em Cristo, que já entregou a vida para Jesus, se você é um herdeiro, a minha resposta, na verdade a sua resposta, 100% vai ser que sim. Sim, pastor, eu sou um herdeiro. E eu concordo com você, porque nós acabamos de ler que o Espírito de Cristo testifica nos nossos corações e nos nossos espíritos que nós somos filhos. E aí nós somos também herdeiros. Mas, querido, durante essa pandemia, eu discipulando a igreja, discipulando ali os membros do Cidade Jardim 1, ou lendo relatos de outros pastores, eu percebi algumas coisas que me intrigaram. Por quê? Porque durante essa pandemia, ou durante a quarentena, como eu tenho dito lá em Paraupebas, nós saímos da quarentena e não da pandemia, gente. Então nós temos que tomar todo o cuidado necessário ainda. Alguns sentimentos foram expostos na vida das pessoas. E aí, querido, eu comecei a entender que muita gente até acha que é herdeiro, ou até se põe como herdeiro, mas não tem vivido como herdeiro. E isso é muito preocupante, por quê? Porque são nesses dias de dificuldade, nesses dias de pandemia, nesses dias de nuvem de gafanhotos, nesses dias da poeira, da nuvem de poeira que viajou 10 mil quilômetros sem perder força, é que nós temos que identificar a vida de um herdeiro. E muitas pessoas não conseguem viver uma vida de herdeiro. E eu quero falar um pouquinho com vocês sobre isso hoje. Eu identifiquei, queridos, 4 características que um cristão, e eu estou falando para a igreja aqui, porque a maioria das pessoas que eu discipulei, são igreja, que apresentaram durante a pandemia e que me faz enxergar algo de errado. Porque quem vive como herdeiro, e eu vou te mostrar na palavra, tem uma enorme hipótese de não ter esses 4 princípios na vida. E quais são eles, pastor? Olha que coisa interessante, talvez você vai se identificar aí na sua casa ou aqui comigo. 4 características que pessoas que dizem ser herdeiras apresentaram, mas que precisam se autoanalisar. A primeira dela é o medo em excesso. Eu vi muita gente, discipulei muita gente com um medo totalmente excessivo, digamos assim. Lembrando, queridos, que medo não tem nada a ver com precaução. Não estou falando que você não tinha que tomar suas precauções, não é isso. Mas eu vi um medo assim, exagerado, um medo fora de um comum nas pessoas. Muitas pessoas durante a pandemia também tiveram dúvidas da vida. Olha que coisa interessante. Muitas pessoas perderam o sentido da vida. Começaram a ter dúvidas que fugiam até de um futuro a qual nós cantamos aqui, que Deus prometeu. E aí eu comecei a analisar isso, porque eu falei, Senhor, um herdeiro não pode ter dúvida daquilo que o Senhor já prometeu. Uma outra característica que eu vi nas pessoas durante a pandemia foi a inconstância espiritual, que é o que mais me preocupa. Se as pessoas não estão congregando, elas também não oram nas casas. Elas não leem a Bíblia, elas começam a negociar princípios, elas começam a desenvolver atos que um herdeiro de Cristo não poderia desenvolver mais. Então, a inconstância espiritual foi algo que eu identifiquei e que me preocupa na vida de um herdeiro, E a quarta coisa que eu identifiquei na vida de um herdeiro foram as desistências. Olha que coisa interessante. Quantas pessoas desistiram
das células, do trabalho, da faculdade, de N situações devido à pandemia. A desistência, ela veio junto com o vírus. Isso é muito preocupante. Por quê, pastor? Olha que coisa interessante. Essas quatro características, medo, dúvidas, inconstâncias e desistências, são características, normalmente, de pessoas que não conhecem a Jesus. Porque são pessoas que ainda não entenderam o plano da salvação, o porquê Jesus morreu na cruz. E aí, se nós voltamos no texto de Paulo, Paulo diz que sim, quando eu e você éramos pequenos ou não tínhamos entregado a vida para Jesus, nós éramos escravos do mundo, das coisas do mundo. E aí, querido, que o Espírito começou a me indagar, dizendo: filho, tem muito herdeiro ainda escravo do mundo, muito herdeiro que ainda sofre os efeitos colaterais do mundo, e isso não está certo, porque Cristo veio para nos libertar dos efeitos colaterais do mundo, daquilo que o mundo nos traz. Só que durante a pandemia, eu enxerguei discipulando igreja, discipulando pessoas que entregaram a vida para Jesus, efeitos colaterais do mundo. Isso é muito sério, querido, porque se nós não vivemos como herdeiros, não adianta falar que somos herdeiros, porque a nossa vida não vai ter a mesma resposta que a vida de um herdeiro teria. E aí sabe o que acontece, querido? A primeira coisa que a gente faz é colocar a culpa na igreja. A segunda coisa que a gente faz é colocar a culpa nos líderes. E aí, quando você já não tem mais para quem colocar a culpa, você coloca a culpa em Deus. Mas na verdade, filho, não é que Deus não está olhando para você, não é que Deus não está cuidando de você, é porque eu e vocês não estamos atentos ao olhar de Deus. Isso é muito sério. Deus nos chamou para sermos herdeiros dele, e nós precisamos viver como herdeiros. Jesus, a nossa pedra angular, o nosso firme fundamento, viveu como herdeiro. E todos vocês sabem que Jesus, ele veio como homem, de carne, de osso, sofreu tentações, viveu perseguições, mas mesmo assim, Jesus nos ensinou, nos deu a vida em exemplo de como um herdeiro de Deus, de Cristo, deve viver na terra. E aí, querido, antes de trazer alguns pontos interessantes sobre como deve viver um herdeiro, eu quero te dar o significado da palavra herdeiro, para você entender o quão é profundo o ensinamento desse texto. A palavra herdeiro significa, é a pessoa a qual a lei atribui a capacidade de suceder a pessoa que falece, dando a ele os direitos e as obrigações. Diga amém. Olha que coisa interessante. Para você ser um herdeiro, você que está aí na sua casa, você precisa que alguém morra, certo? Jesus morreu, sim ou não? Aí ele ressuscita, volta para o céu, mas cumpre o que Paulo ensina para a igreja da Galácia, para os Gálatas. Ele deixa o Espírito Santo dele para mim e para você. E aí, querido, sabe o que isso me mostra e me deixa mais forte? Que além de morrer por nós, Jesus ainda se fez um Espírito para habitar em nós, para que de fato o Espírito nos convença, nos console e nos ensine a viver como herdeiros. Você que entregou a vida para Jesus, que recebeu o Espírito, que está tendo a vida restaurada, precisa viver como herdeiro. Porque Jesus não só morreu para nos dar os direitos dele, mas também deixou o Espírito dele, para que o Espírito dele nos conduzisse a viver nessa terra. Jesus, irmão, é o próprio Cristo, é o próprio Deus, perdão. E ele sabe de como um ser humano se comporta. Ele sabe das debilidades do ser humano. E aí ele deve ter falado ao Pai, na verdade, ele falou ao Pai, porque quando ele está reunido com os discípulos, ele diz assim, eu vou pedir o Pai, o Consolador, por vocês. Então, querido, eu imagino Jesus conversando com Deus e falando, Pai, nós temos que enviar o Espírito por eles,
porque o Senhor fez a raça humana. O Senhor sabe como os humanos têm dificuldade de viver aquilo a qual nós prometemos, aquilo a qual eu conquistei na cruz. E aí Jesus, irmão, não só morre por nós, Ele deixa o Espírito Santo para nós. Então, quando você entende que o herdeiro recebe direitos e deveres, nós precisamos analisar a nossa vida e entender se de fato os direitos e deveres de Cristo estão em nós. E nós temos um bônus, porque o Espírito dele está em nós, como Paulo diz, foi derramado em nossos corações. Então há sim um ajudador, um consolador, um orientador, que vai nos ensinar a viver como herdeiros. Mas queridos, existem 4 direitos de Jesus, que eu e você temos também esses direitos, mas que muitas vezes nós não colocamos em prática. E aí está o perigo, querido, porque esses 4 direitos, a qual Jesus conquistou para nós que somos herdeiros, são chaves poderosas para a gente passar na pandemia, ou pela pandemia. Aí você pode falar assim: ai pastor, mas agora, quando o trem está acabando, irmão, como eu falei no início, o que está acabando é a quarentena, a pandemia não, né? Eu falei na igreja do PEB e vou falar aqui também em Marabá para você que está na live: não saia de casa à toa, não bata a perna no shopping à toa, não faça isso, irmão. Por quê, pastor? Porque se está amarrado em nome de Jesus, os casos aumentarem, vai fechar tudo de novo. E eu não sei você, irmão, mas eu me sinto muito bem aqui, cultuando em comunhão, sabe? Então, presta bem atenção, eu quero te entregar 4 direitos que Jesus conquistou para os herdeiros e que vai nos ajudar muito durante a pandemia. O primeiro direito está em Mateus capítulo 4, 23. Eu quero ler com você aqui atrás. Mateus capítulo 4, versículo 23, é o primeiro direito que você tem que viver, porque você é um herdeiro. A Bíblia diz assim: Jesus foi por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Diga amém. O primeiro direito que Jesus conquistou e que nós, como herdeiros, devemos executar é o poder sobre as enfermidades. Nós, irmãos, que somos herdeiros de Cristo, temos poder sobre as enfermidades. Jesus, quando ele começou o ministério dele, ele saiu de lugar em lugar, de sinagoga em sinagoga, e curava os enfermos. Olha, querido, eu não estou dizendo que, então eu peguei o coronavírus, eu não sou crente. Não, não é isso, irmão. O coronavírus não tem religião, não tem cor. Não, ele alastra a quem tem contato. Mas quem é você perante uma doença? Quem é você quando surge uma doença na sua casa, quando surge uma doença na sua vida? Qual é o tipo de atitudes e ações que você tem tomado? Por quê, pastor? Porque, irmão, um herdeiro entende que nele há um espírito e há uma autoridade no nome de Jesus para derrotar todas as enfermidades. As pessoas pegaram o coronavírus emocional, gente, não foi pouco não. Não tinha nada, mas deu diarreia, deu dor de cabeça, deu falta de ar. E crente, pessoas que são igrejas. Por quê? Porque não entenderam, irmão, que há um poder sobre o nome de Jesus, sobre o Espírito que está em você, para vencer as enfermidades. Ah, pastor, mas se eu orar e a pessoa não foi curada, problema é de Jesus. Por quê? Porque é Ele que cura. O que nós temos que fazer é colocar a nossa fé em ação, é colocar o nosso título de herdeiro em ação. Um herdeiro, irmão, tem poder sim sobre as enfermidades. Um herdeiro, quando a doença aparece, não fica doido, sabe, não perde o controle, não sai de casa igual doido, não. Ele coloca a mão sobre a enfermidade, aplica o sangue das pisaduras e declara cura, nem que seja indo para o hospital. Há um mês atrás, nosso bispo estava lá em casa e ele teve uma infecção. E enquanto eu levava ele para o hospital, eu orava por ele. Não estou falando para vocês ser irresponsável. Então eu vou orar até que morra. Não. Mas, irmão, o herdeiro entende o poder da oração.
Eu sei que a medicina funciona, eu sei que os médicos estudam para isso, mas você que é herdeiro, entenda uma coisa: você tem poder sobre as enfermidades, porque foi um direito que Jesus conquistou. Lá em casa, se você ficar um dia lá em casa, e você vai ver o meu filho cai muito, porque ele é bem quietinho, então ele cai toda hora. Ele vem correndo e já dá a mãozinha dele, o pezinho dele, o que for. Para quê? Para a gente orar. Ele tem 2 anos de vida. A minha filha mais velha, a Moniela, ela já ora como eu oro, em nome de Jesus. Aí se eu não falar, ela fala, e pelo poder do Espírito Santo. Por quê? Porque um herdeiro, ele declara a cura sobre qualquer enfermidade. Não é que você não vai ficar doente, não é que eu não vou ficar doente, não é isso. Mas a doença não pode acabar com o emocional de um herdeiro, porque ele sabe que tem poder sobre as enfermidades. É a primeira coisa que Jesus conquistou para nós. E eu e você, como herdeiros, precisamos entender: você tem poder sobre as enfermidades. E ainda que não seja curado, irmão, procura sim os recursos médicos, fica sim em casa, mas não se preocupe, não se condene, não tenha medo, exerça a sua fé, porque você é um herdeiro. Diga amém. A segunda coisa que Jesus nos deu como direito, Mateus capítulo 8, versículo 16, olha que coisa interessante, querido. Mateus capítulo 8, versículo 16, a minha Bíblia e a sua Bíblia vai dizer assim: ao anoitecer foram trazidos a ele muitos endemoniados, e ele expulsou os espíritos com uma palavra. Diga comigo, uma palavra. Sabe que um herdeiro, irmão, recebe de Jesus o direito, a autoridade contra Satanás e seus demônios. O que tem de crente com medo de Satanás, meu amigo? Não, querido, você é um herdeiro. Com uma palavra, Jesus libertava as pessoas da opressão demoníaca. Com uma palavra, Jesus libertava os possessos. Sabe, é muito importante você entender isso, porque, queridos, nós chegamos nas casas de pessoas e o capeta está fazendo uma festa, e a pessoa não entendeu que ela tem autoridade contra os demônios, se ela é herdeira de Cristo. Jesus, com uma palavra, irmão, expulsava os demônios. Então um herdeiro precisa entender que ele tem autoridade no mundo espiritual. Se você é herdeiro, irmão, se você confessou a Cristo, se você tem vida com Cristo, se você trabalha santidade na sua vida, você tem autoridade no mundo espiritual. Esses dias a Gabi lembrou de um caso, e até o Jeff estava presente, que me encabulou, sabe? Falei, rapaz, mas que libertação mais nojenta que é essa? E o menino estava virado o Satanás mesmo, e chutou o Jefferson. Falei, não, isso está errado, meu irmão. E aí ele veio querer me bater, né, o rapaz, só que ele esqueceu que eu também luto, né, ele lutava, eu também, e eu acabei dando uma chave nele, sabe, e aí ele fez uma coisa que um lutador faz, ele bateu, tipo assim, não, tá bom. Quando que o demônio vai fazer isso? Nunca. Por quê? Porque ele não estava endemoniado, ele estava fazendo graça. Então muitas vezes, irmão, você está com medo de uma ação humana, nem de uma ação demoníaca, de uma possessão demoníaca. Então não tenha medo, não deixa, sabe, o diabo arrebentar a sua casa, seu casamento, seus filhos. Não, irmão, se você é herdeiro, você tem autoridade no mundo espiritual. Isso é muito sério e importante. Uma vez lá na igreja, eu fui na casa da família 2 vezes. Todo dia ele me ligava, pastor, vem aqui porque eu vi não sei o quê. Na terceira vez eu falei assim, não vou mais não. Você é um homem, você é o sacerdote da casa, expulsa esse trem daí, pelo amor de Deus. Acorda às 5 horas da manhã, vai orar e manda esse trem embora. E assim ele fez. Ou seja, o título de pastor, de diácono, não te faz, sabe, não faz o seu líder, o seu pastor mais autoritário do que você. Claro que ele tem consagração talvez maior, que ele tem mais conhecimento, mas, irmão, a autoridade do herdeiro é a mesma. Se teu bispo não pode ir, se teu pastor não pode ir no momento, no nome de Jesus, irmão, com uma palavra, liberta o cativo, acaba com a opressão da sua casa, acaba com o vício da sua casa. Então, o segundo direito que Jesus nos ensina
é que nós temos autoridade no mundo espiritual. Quantos podem dizer amém? Você é herdeiro, você que está aí na live, você é herdeiro, então você tem autoridade no mundo espiritual. O terceiro direito que Jesus nos entregou, ainda em Mateus capítulo 8, no versículo 26. Olha que coisa interessante, querido. Jesus conquistou por nós, e nós somos herdeiros, então também é o nosso direito. Mateus 8, 26. A Bíblia diz assim: ele perguntou: por que vocês estão com tanto medo? Foi a característica que eu falei lá no começo. Homens de pequena fé. Então ele se levantou, repreendeu os ventos e o mar, e fez completa a bonança. Diga amém. Sabe um direito que você tem, herdeiro? O direito de resolucionar, de parar as tempestades. É teu direito, irmão. Você é herdeiro. Sua casa está uma bagunça, o vírus está te deixando com medo. Para com isso. Você é herdeiro, você tem direito de parar a tempestade, de trazer a abundância, de trazer a paz à sua casa, ao seu trabalho, ao que for. Um herdeiro tem autoridade contra as tempestades. O vírus é uma tempestade, é algo que ninguém nunca viu, uma coisa que está mudando as nossas vidas, mas aí nós ficamos igual aos discípulos, com medo. Jesus está mandando dizer, como ele disse ali: para com isso, eu estou no barco, eu estou na sua vida com o meu espírito, e eu te dei autoridade para resolucionar as tempestades. Você é herdeiro, filho, dê uma palavra de ordem. Sabe, como Jesus ensina no Sermão do Monte. Sabe por que muita gente não acaba a tempestade? Porque prefere botar fogo no parquinho, em vez de trazer a paz, de ser um pacificador, como está lá em Mateus capítulo 7, se eu não me engano, ou 6. Você quer ver o trem pegar fogo? Aí sabe o que faz? O vento sopra e o fogo vai para a sua vida. É por isso que você não para a tempestade. Agora seja um pacificador, dê uma palavra de ordem, para que a tempestade cesse, seja alguém que traz a paz. Você vai ter sim autoridade para resolucionar qualquer tempestade, porque Jesus conquistou esse direito por mim e por você, para os herdeiros. Como que você lida no meio da tempestade, querido? Não, eu vou comentar no Facebook mesmo, eu vou compartilhar mesmo, e deixa o trem pegar fogo. Não, irmão, você nunca foi herdeiro desse jeito. Você pode ter essa opinião? Pode, irmão. Cada um tem a sua, sobre qualquer assunto, seja da religião, a política, do futebol, a, sei lá, moda íntima. Cada um tem seu gosto, cada um tem sua personalidade. Mas deixa eu te falar uma coisa: um herdeiro não aumenta a tempestade, ele traz resolução à tempestade. Ele não tem medo de resolver, sabe? Às vezes a gente está vendo alguma coisa acontecer nas nossas células, líderes, sabe, às vezes até nas nossas igrejas, pastores, e a gente fica com medo de entrar. Ai, mas está muito grande, deixa que ele se resolve. Não, quem resolve é um herdeiro, e se você é um herdeiro, você vai entrar no meio com uma palavra de ordem, com uma ação de pacificação, e vai resolver a tempestade no nome de Jesus. Ele nos deu esse direito, nós somos herdeiros. Então, queridos, como é que você tem vivido? Será que de fato você tem vivido como um herdeiro? Será que você tem exercido a autoridade sobre as enfermidades? Será que você tem exercido a autoridade sobre o mundo espiritual, sobre os principados, as potestades? E será que você tem resolucionado tempestades? Porque herdeiros fazem isso. E por último, querido, o quarto direito que Jesus nos deu, está em João capítulo 11, versículo 25. Ah, irmão, se você é um herdeiro, esse versículo vai ser o versículo da sua vida. É o versículo da sua vida. João 11, 25. Olha o que a Bíblia diz: disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Um herdeiro tem poder sobre a morte, porque ainda que morra, vai viver. Ai, o que tem de crente com medo de morrer do coronavírus? Eu não estou mandando você morrer, porque viver é bom. Deus nos deu a terra para reinar, Deus nos deu a terra para governar, Deus nos deu a terra para liderar.
Mas se tiver que morrer, irmão, morrer é lucro para o herdeiro, porque nós vamos morrer na carne, mas viver no Espírito para toda a eternidade, no nome de Jesus. Sabe, o ser humano não foi feito para morrer carnalmente. É por isso que a morte é ruim, é por isso que o luto é ruim, é por isso que o mundo está em luto com esse tanto de mortes. Eu não estou falando que morrer é fácil, não é isso. Mas querido, se você é um herdeiro, ainda que você morra, você viverá. Então, irmão, se for o dia, querido, se for o dia que Ele escolheu para te chamar, querido, na Nova Jerusalém nós vamos entrar em nome de Jesus. Você precisa entender isso. Sabe por quê, igreja? Porque às vezes você é alguém que é igreja, você é alguém que está em casa, e aí no grupo da família você é o mais desesperado com a morte. Qual é o seu testemunho para alguém que não conheceu Jesus ainda? Ele vai te olhar e vai falar, mas se quem diz que tem a certeza da vida eterna, está com medo de morrer, eu vou ficar aqui no meu mundo pecando mesmo, que daqui a uns dias eu vou morrer também. Olha que coisa interessante. Um herdeiro sabe, irmão, que ainda que morra, viverá. Você tem que viver muito aqui na terra? Tem. Jesus te colocou aqui na terra, irmão, para você reinar. Lá no céu Ele é o rei, acabou. Lá nós vamos só desfrutar dEle. Ou seja, não estou falando que é para morrer, não é isso. Cura da sua saúde, anda de máscara, toma uns trem de vitamina C, não sai de casa, mas se tiver que morrer, vamos embora, sem medo, porque ainda que morra, os herdeiros viverão. Quantos creem nisso, diga amém. Olha como é que é interessante a vida de um herdeiro, querido. Nós enfrentamos a enfermidade, nós temos autoridade contra os demônios, nós temos a resolução das tempestades, e ainda que a gente morra, nós vamos viver. Ou seja, querido, um herdeiro, ele vive de forma abundante também numa pandemia, como Jesus prometeu em João capítulo 10, versículo 10, na parte B, e eu vim dar para a vida, e vida em abundância. Você precisa viver como um herdeiro, não só dizer que é um herdeiro, não, querido, viva como um herdeiro, sabe? Ore contra as autoridades, ore contra as enfermidades, me perdoa, ore contra, sabe, os principados, as potestades, os demônios, sabe, dê uma palavra, seja pacificador para que a tempestade cesse, e não tenha medo da morte, irmão, porque um herdeiro ainda que morra viverá, um herdeiro ainda que morra viverá, sabe, você precisa desenvolver isso. No comecinho da pandemia, eu escutei algo que, sabe, me deixou impactado. Um pastor disse assim: igreja, nós vamos ficar em casa, nós vamos fechar assim o templo, nós vamos respeitar as autoridades, nós vamos fazer a quarentena, mas se eu como pastor tiver que sair para ajudar uma ovelha, para sustentar uma ovelha, para libertar uma ovelha, eu vou, porque ainda que eu morra, eu viverei. Uau, isso é o sentido de um herdeiro. Talvez você aqui em Marabá, nessa pandemia, quantas vezes seu bispo, seu pastor, sua bispa foi na tua casa, te ajudar no momento de luto, te entregar algo que você precisava. Foi o que a gente fez em Parauapebas. Porque um herdeiro, querido, sim, ele se resguarda, ele não tenta a Deus, mas ele também não deixa de cumprir o princípio e o propósito dele, porque ele sabe, irmão, por quem ele foi chamado, ele sabe quem habita nele, e por isso ele entende que ele precisa sim viver como um herdeiro, caminhar como um herdeiro, sabe, enfrentar as enfermidades como um herdeiro, enfrentar os demônios como um herdeiro, enfrentar as tempestades como um herdeiro, e enfrentar sim a morte como um herdeiro. Sabe, são 4 direitos que Jesus conquistou por nós. Tem outros pastores, vários outros, mas para esse momento de pandemia, são os 4 a qual eu queria deixar para você. E para terminar, querido, eu li com você que um herdeiro recebe direitos e recebe deveres, e Jesus deixou um dever para a igreja dele, e eu vou encerrar falando ele. Abre comigo em Mateus capítulo 28, Mateus capítulo 28, versículo 19, um texto que todo mundo conhece,
e é o dever que Jesus deixou para os herdeiros. Sabe, querido, herdeiro não vive só os princípios, não recebe só o direito, ele executa os deveres também. E Jesus deixou um dever para a igreja, querido, um dever. E qual é esse dever, pastor? Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sabe o que um herdeiro faz, igreja? Ele reproduz Jesus Cristo em outras pessoas. Ele faz discípulos, ele forma discípulos, para que outros discípulos formem outros discípulos. Um herdeiro não é só aquele que recebe os direitos, sabe, igreja? Não adianta você orar por enfermidade e a pessoa ser curada, não adianta você enfrentar demônio, não adianta você passar tempestade, não adianta você não ter medo de morrer, se você não cumpre o dever que um herdeiro tem que cumprir. E o dever é fazer discípulos. Não é só pregar o evangelho e deixar o povo perdido por aí, não. É pregar o evangelho, é ganhar, é discipular, é consolidar, é enviar, fazer discípulos. É o dever de um herdeiro. Nós temos que pensar nisso, igreja. Nós não podemos ser aqueles que querem só o bom. Sabe aqueles 10 leprosos ao qual Jesus curou? Quem é você? Os 9 que só pegaram o direito da cura e foram embora? Ou aquele um que voltou para cumprir o dever, para adorar ao Senhor, para ser um discípulo de Jesus? Como você tem vivido, querido? Qual tem sido a sua história? Se você é um herdeiro, esses 4 direitos têm que estar na sua vida, mas esse dever também. Não é simplesmente fazer o que gosta, igreja. Eu amo pregar, eu amo. Mas eu tenho que orar, eu tenho que expulsar demônio, eu tenho que fazer visita, eu tenho que dar tempo para as pessoas, sabe? Eu tenho que acalmar a tempestade, não só a minha, mas de inúmeras pessoas. Por quê? Porque eu fui chamado para ser um discípulo, e eu sigo fazendo discípulos em nome de Jesus. Um herdeiro, irmão, ele recebe os direitos, mas também vive os deveres. Eu queria te perguntar, como é que está a sua vida hoje, filho? Como o título da mensagem, a vida de um herdeiro. Você tem a vida de um herdeiro? E para encerrar, para a gente fazer algumas orações, olha o que Jesus trouxe ao meu coração. Eu queria que você prestasse muita atenção. Jesus disse para mim: Cássio, sabe o que acontece? Tem muito herdeiro vivendo como órfão. E você que está aí online ou até aqui no templo, e tem muito órfão perdendo a oportunidade de ser herdeiro. Quem é você? Como diz lá em Minas, no jogo do bicho. Você é o herdeiro que está vivendo como órfão, ou você é o órfão que está perdendo a oportunidade de viver como herdeiro? Fica de pé no seu lugar, aí na sua casa, se você pode, fica de pé também. Quero orar por você. Nós vamos colocar a palavra em prática, amém? Eu sou um herdeiro, e você? Se você é um herdeiro, irmão, eu só vou conduzir a oração aqui. Você tem autoridade para orar por você, amém? Você crê nisso? Coloca a sua mão direita sobre a sua cabeça. Você aí na sua casa, quem está aqui no templo, eu quero orar por você, quero declarar cura sobre toda a enfermidade que está na sua vida. Talvez você está assistindo aí e você está com o Covid-19. Eu vou orar para que o Senhor te cure. Pai, no nome de Jesus, na autoridade que o Senhor me deu, agora eu aplico o sangue das suas pisaduras, Jesus. O sangue a qual o chicote romano tirou das suas costas, do seu corpo. Sobre quem está assistindo na live, sobre quem está aqui no templo, toda enfermidade, eu declaro cura agora. Eu lanço na cruz agora toda enfermidade, espírito de enfermidade, eu amarro as suas ações agora,
no nome de Jesus. E eu declaro cura, 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 cura. Seja curado em nome de Jesus. Você que é herdeiro, querido, declare cura sobre a sua casa, declare cura sobre a sua família, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Seja curado pelo poder do Espírito Santo. Que haja cura, Senhor. Que haja cura sobre a humanidade. Nós oramos pela humanidade, Jesus. Que haja o fim dessa pandemia. Capacita, Pai, médicos, cientistas, que venha essa vacina em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós vamos orar agora, querido, contra os principados que têm, afetado a sua vida, afetado a sua casa. Irmão, a Bíblia diz que o Espírito que está em nós, o Espírito de Jesus, o Espírito que testifica que nós somos filhos, é maior que o Espírito que está lá fora. Ei, herdeiro, não tenha medo do diabo. Não tenha medo dele, irmão. Você tem que ter vida com Deus. E aí, lá em Gênesis, Deus disse que nós vamos pisar na cabeça da serpente. Pai, no nome de Jesus, eu aplico, Pai, sobre todos que estão aqui, na autoridade que o Senhor me deu, o sangue que brotou das suas mãos, Jesus, o sangue da produtividade. E agora, todas as lutas contra principados são vencidas agora. Satanás, todos os seus poderes, as suas armadilhas são amarradas agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Nós recebemos vitória na guerra agora, vitória na guerra, em nome de Jesus. E pelo poder do Espírito Santo, nós declaramos todo o principado destruído agora, em nome de Jesus. E pelo poder do Espírito Santo, se você crê, diga amém. Aleluia.